Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de Mecânica de hoje nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton, também conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Ou seja, vai ser essa lei que vai dar referência para que a gente compreenda e consiga matematizar como que os corpos vão alterar os seus estados de movimento ou repouso. Vamos começar aqui relembrando sobre a primeira lei. Nós falamos na aula passada que a primeira lei ela dizia que se há uma força resultante nula atuando sobre o corpo, isso significa que ele vai ter o seu estado de movimento permanecido, ou seja, ele vai continuar com velocidade constante. CTE é a abreviação para constante. E essa velocidade é vetorial, ou seja, ela não vai alterar módulo, nem direção, nem sentido. Agora vamos pensar na negativa dessa frase? A negativa dessa frase ela diz o seguinte, que se a velocidade não for constante, significa que existe uma força resultante diferente de zero atuando nesse corpo. Ou seja, sempre que houver uma aceleração não nula, vai haver uma força resultante atuando nesse corpo. E agora vamos tentar entender um pouquinho o que é força. A força para a gente vai ser uma interação entre partículas, entre corpos. Essa interação, pessoal, nós vamos falar mais para frente melhor sobre isso, mas só existem de 4 naturezas, só existem 4 interações na natureza, que são a força gravitacional, eletromagnética, força fraca e força forte. A força gravitacional nós vamos ver em gravitação, é a força que um corpo faz, um outro, por conta da ação direta das massas. A força eletromagnética tem um curso completo aqui de eletromagnetismo que fala sobre a interação entre campo magnético, campo elétrico, corrente, carga. A força fraca e a força forte são forças que atuam no núcleo atômico, não são forças que a gente trabalha no dia a dia. Aí você fala, pô, mas eu já vi outras interações. Cadê a normal? Cadê a força de atrito? Cadê a força elástica, tração? São todas forças eletromagnéticas, se a gente olhar de forma microscópica. Só que não faz sentido ficar olhando para a interação carguinha a carguinha de um corpo com o outro. Então a gente acaba condensando essa força eletromagnética de maneira macroscópica em outras interações, que são a normal, FAT, tração, força elástica. E agora, o nosso objetivo é entender como que a aceleração ela depende da força. A gente vai fazer aqui de uma forma intuitiva e depois a gente monta a expressão. O que seria uma forma intuitiva? Imagine que você vai empurrar um objeto, vamos supor que seja uma cadeira, e essa cadeira está vazia, ou seja, não tem ninguém nela. Você está aqui atrás e você começa a empurrar essa cadeira. Você, quando exercer uma força sobre a cadeira vai começar a andar para frente. Supondo que você faça uma força grande o suficiente, ela começa a se deslocar para frente. E você percebe que ela vai rapidão para frente, com a força que você faz. Agora, se sobre essa cadeira tiver alguém sentado, e você tentar fazer o mesmo movimento, ou seja, empurrar a cadeira, fica bem mais difícil você empurrá-la. Por quê? Porque tem alguém ali. Então você já percebe intuitivamente que quanto maior a massa que você tiver que empurrar, mesmo sob as mesmas condições, ou seja, a mesma força, a aceleração é menor. Então isso mostra que quanto maior a massa, menor é a aceleração que o corpo possui. Isso é uma coisa intuitiva, tá? Que a gente está produzindo aqui. Essa massa a gente vai chamar de massa inercial, vou chamar de MI assim, depois eu chamo só de M para facilitar. E essa massa inercial, ela, é o coeficiente de inércia. É o coeficiente que vai medir a dificuldade em alterar o estado de movimento de um corpo. De uma forma bem grosseira, quanto mais pesado, mais difícil de empurrar, quanto mais leve, mais fácil de empurrar. Então, com isso, a gente vê que a massa é inversamente proporcional à aceleração. E quanto maior a força, obviamente, maior a aceleração. É daí que surge a equação fundamental, que é F
é igual a m vezes a. Percebam que é uma equação vetorial, é uma multiplicação por escalar essa operação. A gente vai falar disso também na aula de vetores, mas você já consegue observar 3 características. Primeiro, a força, ou melhor, a aceleração, é sempre paralela à força. Galera, o que é paralelo? Nesse caso, paralelo é ter mesma direção e mesmo sentido. Quando eles têm sentidos opostos, a gente chama de antiparalelo. E o valor do módulo da aceleração, tirei a setinha, tá? Porque agora eu estou chamando de módulo, basta você dividir a força pela massa. Como massa é um número sempre positivo, então essa conta vai resultar no valor numérico da aceleração. E a unidade? Como é uma grandeza física nova, né, ela tem uma unidade de medida nova também. A massa é quilograma e a aceleração é metro por segundo ao quadrado. A gente chama isso de Newton, em homenagem, obviamente, né, a Isaac Newton. Nós também temos uma outra unidade que é o kgf, quilograma-força. Ele vai representar numericamente o valor em massa de quilogramas, mas é uma unidade de força, né? Tem esse Fzinho aqui para garantir isso. E aí de quilograma-força para Newton, você multiplica pelo valor da aceleração gravitacional. Geralmente a gente bota 10, né, para poder facilitar a conta. Vou botar sem setinha, porque eu estou indicando o módulo também. Bom, apesar dessa equação ser muito bonita e ser a equação que nós vamos utilizar de fato na dinâmica, a formulação newtoniana ela não teve origem na aceleração. Ela teve origem num outro conceito físico chamado quantidade de movimento, que a gente representa pela letra P. E P é o produto da massa vezes a velocidade. É uma grandeza vetorial também. O que Newton percebeu era que essa força ela causava uma variação da quantidade de movimento do corpo. Então, de fato, é isso daqui que é a segunda lei de Newton. Que, na verdade, é a mesma coisa, né? Repara, é mv final menos mv inicial. Como, em geral, a massa inicial é igual à massa final, eu posso botar em evidência, fica v menos v0 sobre ΔT, que é exatamente o valor da aceleração. Por isso que a gente também pode escrever F igual a ma. Mas para sistemas de massas variáveis, acaba que essa equação é mais genérica, porque ela também consegue trabalhar com a massa variando de um valor para o outro. Mas, a grosso modo, F igual a ma é a mesma formulação newtoniana da variação do momento no tempo. Então essa, pessoal, é a segunda lei de Newton. É através dela que a gente vai estudar os nossos sistemas dinâmicos, tanto retilíneos quanto curvilíneos, estáticos, hidrostáticos, tudo vai partir dessa segunda lei. E para isso, a gente vai aprender a partir da próxima aula quais são as forças, quais são as interações que podem atuar nos corpos. E a partir dessas interações, nós vamos somá-las e ver se o corpo está se movendo com aceleração ou sem aceleração a partir dessas forças que atuam em cada um dos sistemas. Essa aula foi bem rapidinha, só para você conhecer um pouco dessa formulação matemática e aguardo vocês na próxima.